Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Nosso entrevistado de hoje é uma pessoa bastante conhecida na cidade, conhecida pela sua atuação já de longa data como empresário do ramo de autoelétrica. É também uma pessoa conhecida pelos políticos locais por ser politicamente correto como cidadão, questionando tudo, sempre sobre o que acredita estar errado. Vamos entrevistar agora o empresário Oswaldo Claudenor Trida, mais conhecido por Trida. Seja bem-vindo ao 40 Minutos. É uma satisfação recebê-lo. O seu nome é Trida, qual é a origem dele? Italiano. Italiano? Italiano. O Trida, você há quanto tempo está em Foz do Iguaçu e de onde você veio? Eu estou com 18 anos em Foz do Iguaçu. E eu sou natural de Borrasópolis, norte do Paraná. Saí de Borrasópolis em 79, 80. Fui para Nova Olímpia, região de Moarama. Fiquei 10 anos. 89, 90 eu vim para Foz do Iguaçu. E estamos aqui até hoje. Viemos para ficar. E antes de você falar por que você veio, por que esse nome Borrasópolis? Eu nunca tinha ouvido falar. Borrasópolis na época da fundação da cidade, que era comprada as glebas, a Companhia Norte do Paraná vendeu aquela gleba, e o engenheiro, o agrônomo, topógrafo, o engenheiro da época, o sobrenome dele era Borrás. Uhum. Então, como Ópolis é cidade, então juntaram, ficou Borrasópolis. É uma cidade pequena, com quantos mil habitantes, mais ou menos? No auge do café, ela chegou a ter de 32 a 35 mil habitantes. Hoje, como todas as cidades pequenas do Paraná, ela está com 8, no máximo 10 mil habitantes. Mas diminuiu bastante. Diminuiu e você bastante. foi um dos que abandonou a cidade. Foi o que abandonei. E veio para Foz do Iguaçu com que objetivo? O objetivo de autoelétrica. E eu trabalhei lá em Borrasópolis, eu era cafeicultor. Sim. Como em 75 deu aquela grande geada que foi erradicado o café no Paraná, e aí paramos de mexer com. Já foi uma parte do êxito rural. Uhum. E eu sou um desses que vim para a cidade e mexer com comércio. Você veio com esse objetivo, autoelétrica, e você já está há mais ou menos uns 30 anos trabalhando com isso. É uma profissão rendosa? É rendosa, dá para se manter. Você já está rico? Não estou rico porque eu não sei segurar. Sim. Eu tenho o coração muito bom, eu ajudo muitas pessoas. De autoelétrica mesmo, quase toda a minha família, uma grande parte, já são eletricistas formados hoje. Temos aqui, mesmo em Foz do Iguaçu, tem mais uma elétrica de um outro irmão. Eu sou sócio do Luiz Osmar Trida. Tem o Antônio Clóvis Trida com a autoelétrica Catri. Tem o Kleberson Cunha Trida, que também tem autoelétrica Cabelo. Ele ganhou o apelido de Cabelo porque ele tem um cabelo comprido Sim. e gosta de arrancadão, essas coisas. Então, no meio dos jovens, ele ficou conhecido como Cabelo. E tem o irmão dele agora, que recém aprendeu comigo, já está abrindo a oficina dele também. E tem outros no norte do Paraná, Curitiba, São Paulo. Um irmão seu foi professor no Senai também, de eletricidade, de automóvel. Esse meu sócio, Luiz Osmar Trida, Uhum. ele formou diversas turmas de eletricista. Hoje nós temos aqui em Foz mesmo, no Jardim Petrópolis, tem diversas partes da cidade, ex-alunos que já são profissionais, que já estão com a sua oficina montada, já estão trabalhando por conta, já estão empregando. Sim. Ali na República Argentina você mantém a sua empresa já de longa data, e a gente percebe que você é muito visitado por políticos, muitas pessoas locais, assim, cidadãos comuns, e parece ser um comitê neutro ali. É assim que funciona? É um comitê político? Funciona nas horas de tempo que você não está mexendo num carro, não tem serviço aí. Ele praticamente é um comitê permanente, neutro e permanente, porque aí eu não direciono muito, eu analiso você.
Depende das suas ideias, como que você está pensando. Eu tento colocar para você a realidade, porque eu leio muito jornal, notícias, então eu tenho muitos amigos influentes na política, então tendo contato direto, tanto na oficina Comitê Permanente, como na minha casa, inclusive já te convidei, uma vez não deu para sair, Sim. a gente faz o nosso churrasquinho lá toda semana, e se reúne e bota os assuntos em dia. Depois eu transfiro lá para a oficina e passo para o resto da clientela. Você é filiado ao PP e você se considera um articulador político? Sim, me considero. Sou filiado ao PP e me considero. E pretende sair candidato a alguma coisa agora em 2008? Quais são suas pretensões políticas? Não, eu já fui convidado, já fui sondado, diversos pré-candidatos aí para mim sair candidato a vereador. Os amigos, alguns empresários também querem que eu saia, mas não está no tempo, não está na hora ainda de eu sair. Sim. Eu prefiro ajudar um grupo a botar um bom prefeito, de que eu ser candidato e pedir voto só para mim. Certo. Então eu quero mais gente, não sou eu. Sim. Você, como que despertou esse teu interesse pela política? Eu lembro que na época do regime militar, a organização social e política foi proibida nas escolas, que era o SPB. Não havia esse ensinamento. Não sei se é do teu tempo. Mas a gente percebe que tem pessoas que não querem saber, são omissas, apesar de ser uma necessidade e um dever do cidadão para ele ser cidadão. Como que você se viu assim nessa situação? Como que você despertou para esse lado político? Olha, vamos falar primeiro do SPB. Tá. Eu peguei sim, peguei no finalzinho eu peguei. E eu já questionei muito isso aqui, já falei com diversos políticos, para que se tivesse uma maneira de implantar, nem que fosse uma lei municipal, para que desse aula, pelo menos uma vez por semana, uma aula sobre política. E que também, outra ideia que eu dei, que os políticos locais, uma vez por mês ou quinzenal, fizessem uma palestra nas faculdades, nas escolas, pegasse um político daqui, um vereador, o prefeito, o vice-prefeito, e desse a palestra. E por que você acha que não acataram, assim, esse tipo de situação? Seria uma mudança, eu acredito, até para o aluno que passaria a se interessar mais pelos problemas, né? Os problemas sociais, os problemas políticos aí, que ele tem o dever de participar. É porque eu penso por mim o seguinte, quando eram os militares, Sim. eles empunhavam, é uma ditadura, tá? E nós hoje temos na política muito resto desse sistema. Tem muitos políticos hoje que querem levar no cabresto. Quanto mais ignorante, é mais fácil para ele pedir voto na época da eleição. É mais fácil para ele chegar naquele reduto, naquele gueto ou na favela e dar o agradinho lá para os Você eleitores. acredita então que seja um recurso, um interesse já do próprio político para se manter o povo na ignorância? Não todos os políticos, uma pequena minoria ainda ostenta isso aí. Então, meio acabrestado. Acabrestado no antigo regime, só que agora muitos estão vendo a realidade. Sim. Hoje, o aluno estudou, ele teve um tempinho para ver um jornal, uma revista ou televisão, ele já vai comparando o passado com o presente. Ele vai ver que o presente é muito melhor e tem muito mais caminho para frente. Uma mudança assim natural pelo que ele está vivenciando hoje, né? Sim, exatamente. Eu vou te pedir um tempo, nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O
programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o empresário Oswaldo Claudenor Trida. O Trida, Foz do Iguaçu parece ser uma cidade diferente, dizem que ainda não tem uma identidade cultural, porque é uma cidade que houve uma revolução assim expressiva nos últimos 30 anos. Ela pulou em 30 anos de 30 mil para 300 mil habitantes. Como que você analisa essa situação geral em a gente estar nesse canto do Estado e tantas coisas que acontecem aqui que parecem ser diferentes? Nós devemos ser complacentes com tudo isso? E qual é a sua análise sobre isso? Não devemos ser complacentes. Também ela não tem identidade perdida, porque cultura, você vira o pescoço, você gira o corpo em 360 graus, é fácil pegar cultura de todo lado. O que falta é cabeças boas, cabeças pensantes. Não adianta Mas não há uma revolução cultural, muitas ideias diferentes, talvez, porque você vê nas pequenas cidades, pequenas cidades assim como todo mundo repete, Gramado, por exemplo. Uma cidade que só plantou grama, mas é um pessoal assim que já era dali e começou a trabalhar as ideias e com o pouco que tinha, plantando flores, se tornou uma cidade turística. Se analisa Foz do Iguaçu, tem quantidade de atrativos turísticos. E a identidade cultural não é uma herança, ela está se formando devido a essa miscigenação, esse encontro e confronto de ideias diferentes. Sim. Eles não estão mantendo as cabeças pensantes, não estão mantendo as culturas. Você falou, tivemos diversas etnias, temos diversas etnias. Você não acha que há aqui? muitas disputas, muitas assim, aquela ideia que ainda não se esgotou, aquela ideia que vinham aqui para ganhar dinheiro e cair fora? Não, todo mundo precisa, ideias todos têm ideias muito boas para todos os setores. O que falta é apoio para essas ideias. Não adianta você querer gritar sozinho para você ouvir o eco da montanha. Você tem que estar no meio da multidão e alguém te ajudar você, alguém te orientar. O que falta é isso aí. Um apoio mútuo, se diz assim, nas questões políticas? Na questão política, sim. Questão política. Não tá havendo uma sintonia? Não está havendo sintonia. Por exemplo, você pode ver que passamos o ano passado, o mês de junho, as festas juninas são tradicionais no Brasil inteiro. No Nordeste é esperado o São João, que é o mês de junho inteiro, junho e julho, é festa o ano inteiro. Então, nós, todo lugar no Brasil também acompanhamos essa cultura. No entanto, em Foz do Iguaçu, não teve. O batalhão fazia todos os anos, desde quando estou aqui, tinha festa no batalhão, de festa junina. Mas essa festa era uma promoção da Fundação Cultural em parceria com o batalhão? Eu não sei. Eu acredito que era promoção, assim. Mas alguém abandonou. E já que você falou nessa questão de festa popular, como que você analisa? Eu não quero criticar também, mas se você verificar Foz do Iguaçu como uma cidade de luz, o Natal, os poucos enfeites que foram colocados, é lógico, devem ter seus motivos, suas razões, mas o povo não entende isso. Não adianta quererem justificar de alguma maneira para uma questão como essa. Uma cidade luz, que deveria ser cidade luz, ter simplesmente uns enfeites praticamente apagados. Eu questionei muito isso, Heitor. Isso eu questionei muito em dezembro, porque nós temos que ver o sonho de uma criança. Eles têm o Natal, está na cabeça deles, o Natal, pela festa, estar junto com os parentes, o presente em si. Põe na cabeça da gente, desde lá de tempo remoto, que o Natal é a festa do ano. No entanto, aqui em Foz do Iguaçu, esse ano que você falou, foi o Natal mais apagado que eu já vi
em toda a minha vida. Eu nunca vi um Natal, porque cidades pequenas foram enfeitadas, mostradas na televisão, jornais, revista, umas apostando com a outra quem que seria mais bonita. E nós, aqui que nem você acabou de citar, a Cidade de Luz, pagamos o mico de não ter nenhum enfeite. Puseram uns enfeitinhos aí que não justificaram nada. Mas um pouquinho para frente da entrevista nós vamos falar sobre Itaipu. Sim. Vamos falar sobre Itaipu, que também é uma grande responsável. Não, pode falar já. O que você falar. gostaria de falar? A Itaipu, é lógico, ela que mudou essa cidade, né? Ela que mudou o impacto que nós... O impacto social... Sim. Você falou, acabou de falar que a cidade que tinha 30 mil habitantes passou para 300 mil habitantes. Isso, foi uma coisa repentina. O responsável foi Itaipu. Sim. Nós temos, Heitor, a maior hidrelétrica do mundo, é sabido por todos, no quintal da nossa casa. E que se tornou também um atrativo turístico, um dos maiores atrativos. Nós temos o administrador maior, que é o Samec, que é filho de Foz do Iguaçu. Sim. Agora, o que Itaipu está trazendo para nós? O impacto social que ela deixou, o impacto climático, nós estamos comendo um calor danado aqui hoje, é por causa da Itaipu, e sem contar as grandes terras produtivas que nós perdimos. Agora, estamos muito felizes com os royalties que estamos recebendo. Sim. Que é uma mixaria, não sei para que serve um royalties aí. A dívida da Itaipu com Foz do Iguaçu é muito grande. O que acontece? Será que está faltando alguém daqui? Você tem alguma sugestão? O que ela poderia fazer mais para Foz do Iguaçu? E que tem coisas que não tem preço também, que não se paga, né? Mas nesse momento, primeira coisa, se você analisar como estaria o país hoje sem a Itaipu, né? Teria um déficit muito grande, um déficit elétrico aí, que até agora só baixou os níveis dos rios, já estavam se falando num apagão geral, que é faltar energia elétrica. Mas quando você questiona assim, eu fico analisando o que a Itaipu poderia fazer nessa situação para ressarcir essa situação, essa dívida social. Aí que as cabeças pensantes que eu acabei de citar para você. Sim. Os grandes cabeças da cidade, os grandes políticos, os mesmos que não são daqui, são do Estado, que parasse com essa picuinha de política, da rivalidade em querer um sujar o outro, jogar para na eleição seguinte ele estar no poder, parar com essa picuinha, se juntar e buscar em Brasília. Está tão fácil, tá na palma da nossa mão. Mas a impressão que eu tenho, Heitor, é que os políticos nossos aqui e da região só conhecem até Curitiba. Eu acabei de citar para você, o administrador maior da Itaipu é filho de Foz do Iguaçu. Nós nunca tivemos uma chance tão grande de ter a Itaipu do nosso lado, nos ajudando, que nós estamos tendo agora. São 5 anos que o governo Lula está aí. Nós temos o PT, que foi muito forte aqui na cidade. Não é fraco, é forte ainda. Nós temos o Samec, que é daqui, e temos os deputados federal que dizem fazer por Foz, e os estadual. Mas eu cito mais uma vez, esses caras, para mim, desculpe eles, até me provarem ao contrário, eles conhecem muito de Curitiba para trás. Você acha que o que eles estão fazendo é pouco ou nada pela cidade? Pouquíssimo, pouquíssimo. Muito pouco mesmo. A cidade está naufragando. O que estão se mostrando aí algum órgão da imprensa mostrando imagens de Foz do Iguaçu, que a impressão que dá de quem está lá fora vendo, porque hoje, sabe, esse meio de comunicação, a imprensa, hoje ela é vista quase no mundo inteiro em tempo real. Tem muita vez que eu pego o seu jornal na primeira linha para ler pela internet e já estão sabendo no mundo inteiro antes de que eu que moro na porta da sua empresa. Então mostram muitos programas aí, que a impressão de quem está lá fora é que nós estamos pulando cadáver, limpando o pé num capacho para tirar o sangue do pé, para entrar dentro de casa. Essa é a impressão que tem lá fora. Agora, quem sujeita a vir fazer turismo em Foz do Iguaçu? Pulando um cadáver para poder entrar em casa. Pulando um cadáver para poder entrar em casa. A impressão que quem está lá fora vê isso aí. Sim. E quase que não é
muito diferente que você vê, até nesses programas que eu estou falando para você, que insiste em mostrar todos os dias essa barbaridade, que você vê as crianças vendo o cadáver, vendo o sangue, para eles é a coisa mais normal, como se tivesse um cachorro. Sobre a questão de segurança, né? Uhum. Mas você tocou sobre, Itaipu? sobre os políticos, Uhum. tá, locais e tal. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a atual administração pública, sobre o prefeito McDonnell, e eu tenho visto que ele tem ido muito a Brasília e conseguindo até alguns recursos. Mas você vai falar sobre isso no próximo bloco, que vai demorar talvez 1 minuto e voltaremos logo em seguida. Xodó da vovó, xodó da vovó, sou feliz, sou xodó. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando o empresário Oswaldo Claudenor Trida. Trida, como eu havia perguntado no bloco anterior, eu gostaria que você fizesse uma análise da atual administração do prefeito Paulo McDonnell, se você acha que o prefeito está no caminho certo para ser reeleito ou para colocar o seu candidato. Olha, de administração está no caminho certo. Agora, de reeleito ou apoiar seu candidato, ele mesmo não se decidiu se sai candidato ou se não sai. Não, mas eu digo com uma complementação, se o trabalho dele está sendo suficiente para ele conseguir reeleger, para ele ser reeleito, ou ele colocar um candidato que tenha a simpatia do povo pela administração dele. Ah, não, sim, tem suporte. Pelo que você vê, o que foram feito, está sendo feito na educação e na saúde, não resta dúvida que é a administração moderna, né? Sim. É a administração moderna que ele está fazendo hoje o que elimina amanhã o que eu citei no bloco anterior, de você pular cadáver, que o que você está vendo morrer aí são jovens. Vai haver uma recuperação? Vai ser a recuperação. A curto prazo, nem a longo prazo, porque os jovens estão morrendo de 15 anos. As crianças que estão na escola é de 10, 12 anos, nessa fase. E eu fui visitar alguns centros desses de convivência que foram feitos aí. Fui lá no CAIC do Morumbi. Sim. É incrível. É incrível. Você dá a impressão que você vê aquele monte de criança, que muitos falam os pestinhas, que não, são indomáveis. A educação que essas crianças adquiriram automaticamente pelo ambiente. Não precisou o professor ir lá, um educador puxar a orelha, bater, castigo, nada. O ambiente fez eles mudarem de... É coisa de primeiro mundo. Primeiro mundo. Eu andei por lá, junto com um amigo meu, ele me mostrou detalhes. Você não olha nas paredes, você não vê uma marca de sujeira. O bebedor de água, você não vê um copo no chão, água derramando, nada, os banheiros, tudo limpinho. É uma educação total, né? É uma educação. O que é isso? Ele está aprendendo essa educação lá na escola, mas na casa dele, ele já vai corrigir quem está lá em casa, que se faça dessa maneira. Então, ele está sendo professorzinho na casa dele, está levando aquele conhecimento que ele aprendeu. E essas crianças têm o tempo dela na escola. Amanhã, 100% dessas crianças que estão aí hoje com esse recurso, você pode ter certeza que são cidadãos respeitáveis. Não dificilmente sairão bandidos desse sistema de educação que está saindo. Você sabe que Foz do Iguaçu tem um calor infernal, diferente de qualquer canto do planeta. Sim. E tem muita gente, muita não, eu acredito que alguns até políticos, por retaliações, criticando a colocação de ar-condicionado. Qual é a sua opinião? Aqui em Foz, você, não vou radicalizar de falar, você não sobrevive sem o ar. Sobrevive sim,
Mas para quem fica numa sala de aula, tanto o professor como os alunos, 4, 5 horas por dia, no pico do sol, porque aqui não tem... Suando. Porque aqui não tem horário. O sol das 8 horas da manhã às 8 da noite é o calor infernal que você acabou de dizer. E se não tiver esse ar-condicionado, a própria criança não vai aprender, ela não vai conseguir desenvolver, ela vai ficar rebelde. Bota você num quarto, você vai ficar nervoso sozinho, você vai começar... O primeiro que chegar, você vai brigar. Sim. E você estando bem confortável, não. Você vai ficar calmo. Escuta, na política, existe alguém que você já está apoiando para candidato a prefeito? Não, ainda não. Até mesmo porque não sei ainda quem é candidato. Ainda estão ninguém... Não, existe alguns nomes que a imprensa local até divulgou, Sim. mas na sua opinião, você acha que é muito cedo ainda, muito prematuro para dizer que alguém vai ganhar? Você já tem algum candidato assim em mente? Não tenho. Mesmo porque quando foi feito a frentona, se Sim. reuniu 18 partidos, então nós tínhamos 18 partidos na mesma linha, no mesmo ideal. Eu quero ver agora quem saiu e quem está e por que saiu e por que está. Quais são os políticos mais proeminentes, os mais conhecidos que frequentam a sua empresa lá? Todos frequentam, não? Todos? Todos, eles não têm restrição com nenhum. Algum candidato a vereador que não é daquele reduto, ele é de outra parte da cidade, então, mas demora mais às vezes para ir lá, mais em época de eleição. Mas, de modo geral... Então você é um Ulisses Guimarães aqui, um articulador assim, de Foz do Iguaçu, um cara que consegue se dar bem com todo mundo, né? Que nem você já falou no início. Você prefere até conhecer mais as pessoas e os Sim. que estiverem interessados em conhecer mais sobre a política, pelo menos sobre o que você lê muito, passar essas informações para eles. Sim, é igual citou uma vez o Edgar Bueno, falou com o meu amigo Iri Oller. Sim. O Trida, aqui no Trida é uma fonte. Aqui não precisa de pesquisa. Conversa com o Trida que ele dá a informação de como está o andamento da política. Você falou no Iri Oller. O Iri Oller foi o primeiro entrevistado nesse programa. Já faz, eu acredito, 5 anos que começou. E até eu pretendo conversar com ele, ver se ele volta aqui para a gente ter mais um papo, possivelmente na próxima semana. Esse é um dos cabeças pensantes. Mas o brasileiro, ele nunca para de descobrir novas formas de roubalheiras, né? Você pode ver que sempre aparece uma nova para poder esquecer a anterior. E agora, esse cartão corporativo. Sim. Você pode ver que é uma continuidade e as pessoas elas vão esquecendo, parece, os anteriores e vão dando continuidade assim pelas novas formas de roubalheira que surgem. Você acha que esse Brasil tem cura da maneira que o brasileiro se porta? Ele parece ser tão omisso ou será que a forma da gente ter que respeitar para que haja democracia, a gente tem que se manter nessa omissão? A gente tenta mudar, mas como já tem pessoas que dizem que o Brasil pode mudar daqui na terceira geração, isso demora 75 anos. Então tem que trabalhar muito isso aí. Você falou do cartão corporativo. Isso aí é uma ponta de iceberg, porque a melhor faculdade hoje, o melhor diploma que o cara tem é se elegendo no dia 3 ou dia 5 de outubro. Ele se elegeu para vereador, para prefeito, para deputado, para senador. Quanto mais o grau, melhor ainda. É uma vida que todo mundo quer. É a mesma coisa que achar uma serra pelada e descobrir um diamante. Essa Sim. é a visão da maioria dos políticos hoje. Mas eu vejo muitas políticas protecionistas, criadas por eles mesmos. Agora mesmo, para criar CPIs sobre esses cartões, o próprio governo e a oposição
estão fazendo acordos, buscando acordos assim, para que a coisa, Porque... na realidade, não seja totalmente descoberta. Porque a gente todo mundo percebe isso. Todos têm culpa no cartório, né? Sim. E o incrível que você vê é que desde o começo do mensalão, o que vai se desgastando não é o governo, o que se desgasta é que os investigadores sempre são os mesmos. Será que eles são tão puro, imaculado, que só eles, em vez de procurar investigar e trabalhar, eles passam todo o tempo deles investigando e brigando. Vira aquela casinha e não se faz nada para o Brasil. Trida, infelizmente chegamos ao final do programa. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Heitor. Estou disponível um dia que você quiser de novo continuar o papo, se for interessante. Nós dois ficamos 24 horas conversando, não esgota a nossa vontade de mudar Foz do Iguaçu. Eu te agradeço mais uma vez. Grande parte da pauta de hoje, inclusive, já ficou sem a gente conversar. Sim. Então, nós, que nem você falou, nós temos muita coisa além disso. E, numa outra oportunidade, quem sabe, a gente volta a ter uma nova entrevista. Vamos, se Deus quiser, vamos. Muito obrigado. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.